povo, eu sou Cris Laucha, sua nutri preferida. Eu te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E esse é mais um episódio das nossas lives, verdades ou mitos. Mitos e verdades que eu estou respondendo agora em forma de vídeo para ajudar cada vez mais pessoas a entender esses mitos sobre a nutrição. Então hoje vamos começar falando sobre o abacaxi. Se você gosta de abacaxi, inclusive já comenta aqui embaixo que o abacaxi é uma fruta muito importante para a nossa saúde. E a primeira é, será que ele melhora a digestão? Então o abacaxi, ele é rico numa enzima que se chama bromelina. O que a bromelina faz no seu corpo? Ela faz essa melhora do seu processo digestivo. Então eu não sei se você sabe, mas as grandes empresas de amaciante de carne usam a enzima que tem no abacaxi para amaciar a carne. Ela faz esse mesmo efeito no seu intestino. Então, se você é uma pessoa que sofre de intestino preso, tem problemas, né, de constipação, o abacaxi é uma fruta ideal para você. E você também pode fazer o quê? Você pode colocar um pouquinho de canela no abacaxi para ajudar a reduzir o açúcar da fruta. Você pode colocar no micro-ondas, né? Você pode consumir o abacaxi puro. Então, é uma fruta super versátil e que também não tem tanto açúcar. O pessoal falando aqui, ó, que adora abacaxi. Eu também adoro abacaxi e é uma fruta riquíssima para nossa saúde, então a gente precisa consumir, tá? Segundo ponto é sobre o colágeno, né? E eu até coloquei essa questão intencional, porque o colágeno, ele é algo que gera muita polêmica, né? E eu preciso explicar pra você que o colágeno é uma das proteínas mais abundantes do nosso corpo. Então, a gente tem colágeno nos nossos tecidos, nas nossas articulações e até mesmo no nosso intestino. E por que ficam falando por aí, né, que o colágeno é mito e que ele não funciona? Porque muitas pessoas, na verdade, não entendem, né, o que é o colágeno e que a gente precisa de algumas outras vitaminas para absorver ele. Então a gente tem dois tipos de colágeno, que é o colágeno tipo 1, que é mais indicado para a saúde da nossa pele, e a gente tem também o colágeno tipo 2, que é para os nossos ossos e para as nossas articulações. Se a gente for usar isso em forma de suplemento. Mas a gente já produz naturalmente o colágeno no nosso corpo. O que acontece? Que ao longo do tempo, ao passar dos anos, essa produção vai diminuindo, a gente vai deixando de produzir colágeno. Por isso que é interessante a gente ir fazendo essa suplementação ao longo da vida, para melhorar a nossa flacidez, melhorar a saúde da nossa pele. Se você é uma pessoa que tem problema intestinal, o colágeno de repente pode também te ajudar, porque ele tem algumas proteínas específicas que a gente não tem no whey protein. Então é um suplemento sim muito bem aceito, mas outro fator bem importante que a gente tem que pensar é que não adianta você suplementar o colágeno e você ter uma alimentação muito errada. Por quê? Porque o que acontece? Se você come muito açúcar, o açúcar degrada suas fibras de colágeno. Se você não tem bons níveis de vitamina C no seu corpo, você não vai ter a reação ali para síntese e formação desse colágeno. Então é importante que você faça suplementação do colágeno, né? Seja para qual for a finalidade, para melhorar os seus ossos, as suas articulações ou até mesmo a saúde da sua pele, mas também que você tenha uma alimentação adequada e tenha baixos níveis de açúcar na sua alimentação, porque senão de nada vai adiantar. O que você vai fazer? Vai gastar o seu dinheiro com colágeno. Então é super importante que você tenha consciência de que não existe nada milagroso, mas sim um conjunto de estratégias, tá? Eu adoro o colágeno, acho ele super importante. É melhor na versão hidrolisada, que a gente consegue absorver mais. Agora vamos falar sobre arroz e feijão. Arroz e feijão é mito puro, gente. O pessoal acha que é calórico, que vai acabar com a sua saúde, que é isso que engorda, mas esquece que lá no pratão que você faz com arroz e feijão, você coloca farinha, você coloca farofa, você coloca batata, e isso é o que deixa o prato extremamente calórico e não te deixa saciado. Então arroz e feijão, que nem eu vou falar aqui, eles têm menos calorias do que uma torta. Isso é uma grande verdade. Inclusive, na sexta-feira passada, eu fui no supermercado lá, na nossa live Nutri no Mercado, e aí eu comecei a analisar os salgadinhos, as bolachas, os biscoitos, e o que eu pude reparar? Que se você comer uma grande quantidade de arroz, não chega no teor de calorias do que esses biscoitos. Por quê? Porque eles são extremamente calóricos. Então, se você comer uma torta, se você comer um biscoito no seu dia, né, um doce, o que vai acontecer? Isso são mais calorias do que o seu prato de arroz com feijão. Aí você quer tirar o prato de arroz com feijão, colocar a sua saladinha lá e achar que você vai conseguir aguentar. Só que, na verdade, o que você tem que tirar são os alimentos industrializados e colocar mais alimentos que são da natureza. Para quê? Para que você tenha diminuição de calorias, mas também para que você tenha mais saúde. Por quê?
Arroz e feijão tem o quê? Lisina e metionina. São 2 aminoácidos importantes, né, para o nosso corpo. Então, eles 2 se complementam, né? É um dos pratos mais riquíssimos do mundo. A gente não tem isso em outros países como a gente tem aqui no Brasil. Então, dá pra gente incluir o arroz com feijão de vez em quando, desde que saiba controlar a quantidade de calorias e o prato em geral. Porque, como eu falei, o que acontece com a maioria das pessoas? Troca a comida por lanche, troca o arroz com feijão pela torta da panificadora, né? Enche lá um monte de doce, um monte de pão, um monte de farinha. Aqui em Goiânia, né, até tenho que falar pra vocês que aqui as padarias são as pessoas que pegam mesmo as coisas, né? Lá no sul, a gente pede na padaria um pão, um doce lá, a gente que pede. Aqui você mesmo pode pegar, tem o negocinho de pegar, a sacola e você vai pegando. E nesse você vai pegando, que eu já reparei o comportamento das pessoas aqui, você acaba extrapolando, porque tá a livre demanda ali. E é assim com a nossa alimentação do nosso dia a dia. A livre demanda as coisas. Você vai no mercado, pega um biscoito ali porque é mais fácil, esquece da comida de verdade, e é isso que vira o ciclo vicioso, que faz com que você engorde. Então não culpe o coitado do arroz com feijão. Eu não quero que vocês martirizem mais eles, porque não é ele que te faz engordar, mas sim os complementos, a batata frita, né, aquela farofa que colocaram bacon, colocaram calabresa, colocaram outras coisas, mas não coitado do arroz com feijão, tá? Não vamos demonizar ele. Agora, vamos para outra, que é do whey protein, né? É necessário fazer academia para tomar o whey protein? E esse, eu até vi que teve gente que respondeu que é verdade, e eu coloquei justamente intencional, porque o whey protein é uma suplementação que eu uso bastante na minha prática com os meus pacientes e que tem bons resultados. Então, o que é o whey protein, basicamente? Proteína concentrada do soro do leite. Pegaram a parte do leite, que tem proteína, e colocaram no suplemento. Por isso que custa um pouco mais caro, porque é só a parte proteica. Então, imagina comigo que o whey protein é como se fosse você comendo um ovo, você comendo um frango, só que numa quantidade maior, e a gente tem ali só a proteína. Então, para você comer ovo, para você comer frango, você precisa treinar? Responde aqui. Respondam aqui. Você precisa treinar para você comer ovo, para você comer frango? O que vocês acham? Responde aqui nos comentários para eu saber. Não precisa, né? Então, por que você vai precisar treinar para tomar whey protein? O grande mito da questão do whey protein é que o que acontece? Ele ajuda na manutenção da massa muscular e ajuda também no ganho de massa muscular. Por quê? Porque você vai estar consumindo mais proteína no seu dia a dia. E a gente tá muito carente de proteína hoje na nossa alimentação. A gente come mais carboidrato, que eu falei, vai lá no supermercado, pega bolacha, biscoito, vai na panificadora, né, enche o prato ali de macarrão, de outras coisas e esquece da proteína. Mas ela é de extrema importância. Então, uma vez que você tenha mais proteína no seu corpo, você consegue perder peso com mais facilidade, você consegue ganhar mais massa muscular na academia. Por isso que esse é um suplemento muito famoso para quem treina. Mas todo mundo pode tomar. Inclusive, eu já trabalhei um tempo em hospital e lá para os pacientes que estão doentes, que estão perdendo muita massa muscular porque às vezes não se alimentam, o que a gente dá? O whey protein, que é a proteína, né, concentrada ali do soro do leite. Por quê? Porque proteína é músculo, gente. Para pensar aqui comigo, ó. Esse músculo aqui, ele é constituído de proteína. As nossas células de defesa são constituídas de proteína. Tudo é constituído de proteína. E a gente quase não come. Então, você não precisa treinar para você tomar whey. Inclusive, esse é um suplemento que eu prescrevo muito, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque é fácil. Imagina comigo. Você come à tarde só besteira. E agora, daqui pra frente, você vai tomar um whey com uma fruta. O whey, você misturou o pozinho de água com o suplemento, ou até mesmo só o leite, bateu, comeu com uma fruta, você consegue levar pra qualquer lugar. Então, é esse o X da questão do whey. Ele é facilitador. Você é obrigado a tomar whey? Não, mas aí você tem que cozinhar mais carne, você tem que se planejar melhor. O whey, ele vem como um suplemento para te ajudar nesses momentos onde a sua rotina é muito corrida, e eu acho ele bem importante para a maioria das pessoas. Gosto bastante pra gente bater as proteínas do nosso dia. Então não precisa treinar, não precisa fazer academia, não precisa fazer musculação, vai entrar como se fosse frango, vai entrar como se fosse peixe, vai entrar como se fosse qualquer outra proteína. A única questão tem mais quantidade do que você comer ali frango. Por quê? Porque foi colocado pela indústria e é um outro tipo de proteína. Mas não te faz mal, faz até bem, tá?
Deixa eu ver o que a Giovana falou aqui. Nutri, depende da marca de whey, que é mais saudável, e tem alguns que colocam ingredientes a mais nessa proteína? Sim. Inclusive, tem marcas que não tem uma boa proteína de qualidade. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai escolher uma marca, porque a gente tá comprando um suplemento e tá gastando o nosso dinheiro. Então, escolham marcas boas e não vai custar barato, tá? Preciso também te alertar com relação a isso. Por quê? Porque para você ter uma grande quantidade de um produto de qualidade, você precisa de uma boa matéria-prima, né? E de tudo ali funcionando da melhor forma possível para você conseguir o melhor do produto. Então, se você vê uma marca de whey que tá cobrando muito baratinho, possivelmente ela misturou outras coisas a essa proteína, para quê? Para que ela pudesse vender mais barato. Então, marca de whey boa vai custar caro. É que nem telefone, é que nem outras coisas na nossa vida. E tem poucas marcas ainda, não posso... Tem 1 milhão de marcas no mercado, mas as boas mesmo são uma ou outra. Então, escolha um whey de qualidade. Eu sempre listo, né, aqui no perfil do Instagram, boas marcas, né? A gente tem a Pura Vida, a gente tem a Essential, a gente tem a Equalive, que são marcas excelentes no mercado e que tem um whey de boa qualidade. E aí, só fazendo um complemento com relação à questão, né, de hidrolisado, concentrado, aí varia muito se você tem intolerância à lactose, se você não tem, aí você não precisa, né, comprar o whey concentrado, hidrolisado, aí você pode usar o concentrado, desculpa. Então, o que vai variar? Quem é a pessoa? Que daí a gente consegue decidir o whey, mas no geral, o concentrado, ele é bem aceito por todo mundo, tá? A não ser que você tenha uma intolerância e o hidrolisado a gente tem bem menos carboidrato e uma proteína melhor ainda. Então o hidrolisado ele vai custar bem mais caro do que os outros, justamente porque ele tem menos carboidrato, que o whey ele tem um pouquinho de carboidrato. Mas nada que, nossa, vai acabar com o seu dia. Então você pode comprar o concentrado sem problema nenhum, tá? Gosto bastante do whey na nossa rotina. E a última, a gente vai falar sobre cápsulas para ajudar a reduzir a celulite. Então, assim, a gente precisa entender que a celulite ocorre principalmente, né, por conta de se engorda, emagrece, vai ali, né, enrijecendo a nossa musculatura, né, vai expandindo ela, fazendo com que cause a famosa celulite no nosso corpo. E para que a gente consiga melhorar isso, existem sim alguns ativos, como por exemplo o Dimples, né, que vai ajudar nessa questão da celulite, o próprio colágeno que eu citei anteriormente, mas nada vai ser milagroso como a sua alimentação e também a prática de exercícios físicos, principalmente exercícios físicos do tipo musculação. Por quê? Porque pra gente aumentar a nossa questão da nossa massa magra, para a gente ter ali um enrijecimento dessa parte e conseguir melhorar toda a produção de músculo no nosso corpo. Aí a gente vai melhorar essa questão da celulite. E aí, como eu já falei, consumir menos açúcar, melhorar todas essas questões para que essa celulite melhore. Se não vai adiantar você comprar suplemento, né, fazer cápsula mágica. Não existe milagre. Eu posso te passar o suplemento mais caro aqui, o Dimples, sei lá, qualquer um outro da França, de não sei da onde. Se você não controlar a sua alimentação, não colocar essas coisas específicas que eu tô falando, aumentar o consumo de proteína, fazer musculação, beber muita água, porque água é a saúde da sua pele. Então, para que você tenha uma boa saúde da pele, você também precisa beber água. Então, as coisas elas sempre andam em conjuntos. Eu não posso falar aqui pra você que você vai conseguir melhorar a celulite só com uma forma, como eu falei, que é o Dimples, que é uma das que vem sendo mais usadas. Inclusive, nessas celebs, pessoas famosas usam isso. Eu passo para alguns pacientes também. Mas, como eu falei, é todo um conjunto. Eu não posso chegar aqui e mentir para você que só você tomando algo é o que vai melhorar. A gente precisa entender todo o contexto para que a nossa pele melhore. E outro ponto muito importante é que a nossa pele, ela diz respeito à nossa saúde. Então, faça, né, o processo de se auto-observar e ver como que tá a sua pele. Você tá com muita celulite, você tá com muita estria, você tem acne, você tem mancha, você tem dermatite. E isso é o seu corpo dizendo que tem processo inflamatório em você e que você tem que melhorar. E aí, como eu falei, não vai ser uma coisa que vai resolver. A gente pode incluir essas coisas para melhorar o processo e ajude bastante, mas a gente também precisa comer comida de verdade para melhorar isso, para melhorar a nossa saúde. E aí tudo vai fluir, tudo vai funcionar muito bem, tá?
Então, no geral, esse foi os nossos mitos e verdades de hoje. Obrigada por quem entrou. Eu vou deixar salvo no feed. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu vou adorar responder. Não esquece de curtir, compartilhar com 2, 3 amigos que também vão se beneficiar com esse conteúdo, tá? É isso, uma ótima noite!